E agora vamos falar sobre uma reportagem do jornal O Globo, de autoria do jornalista Patrick Campores, que aponta que 85% dos recursos para distribuir cisternas para famílias carentes foram para uma ONG comandada por integrantes do PT. Trata-se de uma associação 1 milhão de cisternas para o semiárido, esse é o nome da associação. Do total gasto pelo governo federal, em torno de 755 milhões de reais, cerca de 640 desses milhões de reais foram para esta associação comandada por 2 integrantes do partido, filiados desde 1987. De acordo com o texto, uma parte boa dos recursos foi repassada para outras entidades comandadas por ex-integrantes do governo do Piauí na gestão de Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento Social e, adivinhe só, integrante também do PT. A ONG Associação 1 milhão de cisternas para o semiárido alegou que a contratação se deu por meio de edital. Temos até a imagem da nota da associação que diz, abre aspas, a presença de lideranças sociais com histórico político ou comunitário não fere a legalidade ou a legitimidade do trabalho técnico desenvolvido. O processo é legal, auditável e impessoal. O Globo afirma ter mapeado 37 ONGs comandadas por filiados do PT, subcontratadas por meio do programa de cisternas. E aí, Duda, esses números geram uma certa preocupação. Ainda que não tenha, ao que se sabe, nenhum tipo de desvio ou acusação formal de desvio dos dinheiros, quando você prioriza só um grupo, fica estranho, no mínimo, não? Exato, e é um modus operandi que a gente já viu também no Ministério da Cultura, né? É uma prática muito parecida. Você tem recursos que são, ainda que aconteça, né, alguma licitação, alguma concorrência, você tem ONGs que acabam vencendo e aí a imprensa vai atrás e descobre que essas ONGs são majoritariamente de pessoas que são ou do PT ou são parentes de funcionários do governo do Lula. Isso aconteceu no Ministério da Cultura, conduzido pela Margarete Menezes, cantora. Criaram-se aqueles comitês estaduais de cultura, que também foram recheados ali de gente da esquerda e que, por sua vez, escolheram ONGs para receber os recursos também de gente da esquerda. E esse caso agora do Ministério do Desenvolvimento Sociais, esse é um ministério super importante, né? É um ministério que faz aquelas ações mais assistencialistas do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família, que tem um impacto eleitoral grande e que, portanto, o Lula, na distribuição dos ministérios, manteve um petista, o Wellington Dias, lá do Piauí. Quando ele até anuncia o nome do Wellington Dias no final de 2022, ele fala, né, o Piauí tem esse histórico de combate à fome e também o Wellington foi muito importante na campanha presidencial do Lula de 2022. E esse mesmo ministério também já teve denúncia desse tipo de desvio ali com um programa de cozinha solidária. Então também o dinheiro acabava indo aí para essas organizações política partidárias, né? Tudo o que a gente vê eu chamei aqui um parasitismo dessas ONGs ou dos sindicatos, no caso do escândalo do INSS, que vão e grudam ali em algum ministério para pegar e ficar sugando o recurso para eles próprios. Então o recurso que é acumulado com o dinheiro do pagador de impostos no Brasil, acaba, em vez de ir para aqueles mais necessitados, acaba sendo canalizado para as pessoas que estão envolvidas aí com a política. E vamos lembrar também que o PT tem um histórico, não sei se ainda se estende nos dias atuais, de cobrar, digamos assim, um dízimo dos seus filiados. E aí, quando os seus filiados são blindados com largas comissões, com salários, com cargos comissionados, naturalmente o caixa do partido agradece. Ricardo? Se não tem nada de ilegal até o momento, não dá para a gente dizer que não tenha algo de imoral. Imoral no sentido de ferir a ética, de ferir os bons costumes.
Diferir também, ontem eu citei aqui os princípios da administração pública, diferir também princípios da administração pública, como a impessoalidade e como a eficiência. Porque se você tem mais de 80% dos recursos sendo destinados a uma ONG dirigida por petistas históricos, você não só quebra essa impessoalidade, como é muito difícil você dizer que o sistema fica eficiente no momento em que você concentra praticamente tudo em uma só mão. Mas também não chama a atenção, não é nada de diferente do que a gente viu em outras administrações do PT, Inácio. O próprio ministro Carlos Lupe, eu me recordo de ter citado esse caso aqui, em papos antagonistas anteriores, o próprio ministro Carlos Lupe, né, ex-ministro que foi demitido agora da Previdência, ele, à época do governo Dilma, ele era ministro do Trabalho e ele caiu justamente por irregularidades em contratos com ONGs, junto ao Ministério do Trabalho. Ele, à época, negou qualquer tipo de relação com essa ONG, mas depois descobriu-se um vídeo em que ele viajava em um jatinho fornecido pelo dono dessa ONG. Então, o modus operandi é o mesmo, se repete. Pois é, vamos agora ver se tudo está dentro, entre aspas, dos conformes do ponto de vista legal, já que moralmente e eticamente, como você disse, já dá uma coceira forte.